Descansar é minha prioridade para 2026 e eu acho que deveria ser a sua também. Descansar é minha prioridade para 2026, não só por mim, pelo meu bem-estar, mas também pensando coletivamente, pensando no bem-estar da Terra e do planeta. Eu comecei a ler Descansar é Resistir, um manifesto de Tricia Wersey, não sei pronunciar. Desde que eu comecei a fazer essa leitura, eu tô completamente obcecada pela ideia do descanso, pelo significado do descanso. Não é como se eu nunca tivesse parado para pensar no cansaço. Na minha faculdade, por exemplo, eu li A Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, que é um marco falando sobre o cansaço e o neoliberalismo. Mas tem uma coisa nesse livro que me deixou completamente encantada, e acho que a palavra é essa. Como ela conecta o descanso com a espiritualidade, com o divino. Eu tô tão impactada pela leitura do livro que eu nem cheguei a terminar a leitura para começar a gravar esse vídeo e para falar sobre ele. Eu ainda tô em uns 40% do livro e tudo que eu vou falar hoje são apenas primeiras impressões, primeiros impactos, primeiras reflexões e questionamentos. Ainda vão haver outras reflexões, outros pensamentos. E sinto também que eu gostaria de me demorar mais sobre essa ideia do descanso como algo divino. O momento em que eu comecei a ler esse livro também teve um impacto muito grande em como ele me atravessou, como ele me chegou. Porque eu estava no meu recesso, no meu momento de férias. Antes e durante esse período de recesso, uma das perguntas que me fiz foi: psicóloga pode tirar férias? Psicólogas autônomas podem tirar férias? Autônomos, no geral, podem tirar férias? Essas perguntas me levaram a sair pesquisando por aí, inclusive a colocar essas perguntas no YouTube. Muitas das respostas são respostas no nível material da questão. Sabe, do tipo assim, você precisa fazer uma reserva financeira para esse momento. Você pode analisar, por exemplo, o mês que tem mais semanas. Assim, se você deixar de trabalhar 2, você vai ganhar pelas outras 3. Também tocaram na questão de que, por exemplo, você pode tirar férias sem ser nos períodos de alta estação, janeiro, fevereiro, dezembro, julho. E com isso, os seus gastos com suas férias vão ser menores. Todas dicas muito pertinentes e que, inclusive, anotei várias no meu caderno. Algumas eu já colocava em prática. Mas o que estava sendo mais difícil para mim durante o recesso era conseguir descansar. Não necessariamente conseguir tirar ou reservar 1 ou 2 semanas para folgar, para não trabalhar. Mas chegar nesse momento e conseguir descansar. Conseguir me desligar das tarefas, conseguir me desligar das preocupações. Eu estava, durante meus dias de recesso, muitas vezes com um caderno na mão, planejando projetos, fazendo planilhas, pensando em criação de conteúdo, em coisas que eu poderia fazer no futuro. Então, quando você pensa em tirar férias e em descansar, é também, óbvio, um problema material, uma questão material e financeira. É sim, claro. Mas ultrapassa isso. É uma questão subjetiva, é uma questão espiritual, porque existe uma dificuldade nossa em descansar. E foi muito massa poder ler esse livro nesse período, porque a leitura começou a me lembrar e me fazer brilhar certas coisas que estavam escurecidas. A primeira coisa que a leitura desse livro me lembrou é que a dificuldade de descansar não é uma dificuldade individual. Não é um problema individual e não pode ser resolvido individualmente. A dificuldade do cansaço está no projeto colonial. Tá no projeto capitalista, na supremacia branca, no patriarcalismo. Sistema que se estruturou e se estrutura até hoje na produtividade. Durante o livro, ela vai lembrando como a gente foi educado para nos desconectarmos do nosso corpo, para não nos preocuparmos com as necessidades dele, para ignorarmos os seus cansaços, as suas necessidades no geral. Ela lembra, por exemplo, de quando a gente era criança e que em alguns momentos a gente precisava pedir para fazer xixi, e como esse xixi
essa necessidade de ir ao banheiro muitas vezes é ignorada. Em outro momento, ela traz o próprio relato dela e da gestação do seu filho, onde ela sentia que a criança, que o bebê, poderia demorar um pouco mais para nascer. Ela sentia, ela tinha essa intuição, mas a médica, ela quis apressar esse bebê de nascer. Além de aprender a ignorar as necessidades do nosso corpo, a gente vai aprendendo também que sucesso significa exaustão. Que sucesso é sinônimo de riqueza material, trabalho em excesso e exaustão. Ela relembra de como na nossa adolescência a gente era muitas vezes criticado por dormir demais, enquanto também era muito elogiado quando chegava a um estado de exaustão. Passou a noite inteira sem dormir, estudando. Enquanto eu lia, eu fiquei lembrando, dessas reportagens e que vanglorizam adolescentes que passam 14, 10 horas, 12 horas estudando para passar no vestibular. Você percebe que é uma cultura da escassez. Existem poucas vagas para o vestibular, então você precisa se matar de estudar para conseguir passar. Você precisa ignorar todas as necessidades do seu corpo para passar. Você precisa entrar em um estado de exaustão para conseguir o que você merece. E aí que ela traz o descanso. Ela traz um descanso não como um merecimento. Não é que você merece descansar depois de tudo que você passou. O descanso é seu. O descanso você já tem. O descanso não é um merecimento, não é um momento especial. Não é um momento de férias, de spa, de hotel, de luxo. Não, o descanso é algo divino. Há um momento em que ela diz, você é suficiente, você pode descansar. Porque numa cultura de escassez, de produtividade, nunca é o suficiente. Você nunca trabalha o suficiente, você nunca lê o suficiente, você nunca fez exercício suficiente, nada é suficiente nesse momento. Então, se nada é suficiente, você nunca pode parar. Você nunca pode parar e descansar. E essa é uma das coisas mais incríveis do livro. É conectar o descanso à recuperação do nosso sentido de abundância e de suficiência. Nós não somos insuficientes, nós somos suficientes. Nós somos suficientes não por conta do que nós temos materialmente. E essa é uma questão importantíssima. Nessa sociedade em que a gente vive, o nosso valor, ele tá ligado às nossas realizações, às nossas conquistas, às nossas produções, à nossa riqueza material. Quando a autora fala do descanso como algo divino, ela fala que o nosso valor não está atrelado a essas conquistas e riquezas materiais. O nosso valor está no nosso corpo. E o nosso corpo tem valor simplesmente por existir. E nesse momento, eu lembrei daquela música de Nina Simone, em que ela fala, vou falar em português aqui, eu não tenho dinheiro, eu não tenho fé, eu não tenho Deus, eu não tenho amor. Então, o que é que eu tenho? Por que mesmo que eu tô viva, o que eu tenho, ninguém pode tirar de mim. Eu tenho meu cabelo, eu tenho minha cabeça, eu tenho meu cérebro, eu tenho minhas orelhas. Tenho meus olhos, tenho meu nariz, tenho minha boca. Eu tenho a mim mesma. Eu tenho meus braços, minhas mãos, tenho meus dedos, tenho minhas pernas, tenho meus pés, tenho meus dedos dos pés. Tenho meu fígado, tenho meu sangue, eu tenho uma vida, eu tenho vidas. E é por isso que o descanso é minha prioridade em 2026. Porque eu quero lembrar que eu já sou o suficiente. E que eu tenho meu corpo, eu tenho minhas mãos, eu tenho meu cabelo, eu tenho minha cabeça, eu tenho meus dentes. Um outro ponto que a autora toca, que também faz me encantar ainda mais pelo livro, é como o descanso também é uma maneira da gente se reconectar com a natureza, com os outros seres vivos. Ela fala em alguns momentos do livro, não é só a gente que está precisando de descanso, a terra também precisa descansar. Descanso e natureza, para mim, são coisas completamente conectadas. Nesse momento em que eu estava de recesso, em que eu não estava conseguindo descansar, um dos poucos momentos em que eu consegui fazer isso foi dentro do mar. Entrar dentro do mar, simplesmente ouvir o barulho das ondas, ouvir o barulho do vento, boiar.
Houveram outros momentos também que eu consegui descansar enquanto eu tava prestando atenção nos pássaros, prestando atenção no barulho das folhas, em como a luz se movimenta ao longo do dia. E o que me fez também pensar que quanto mais distante a gente está da natureza, mais distante a gente está do descanso, do sentido de abundância, do sentido de suficiência. Ler Descansar e Resistir também me fez pensar muito em Krenak e A Vida Não É Útil, onde ele também reverbera essa ideia de que a gente só precisa existir, onde ele também fala do contato com a montanha, com conversar com a montanha, com conversar com as árvores e com os animais. Me fez também lembrar muito Audre Lorde, porque em algum momento Trícia fala que quando estamos exaustos, a gente acaba aceitando qualquer coisa, e é isso que o sistema quer, ele quer que a gente esteja exausto para simplesmente abaixar a cabeça e seguir. E aí ela diz, quando a gente puder descansar, a gente não vai mais poder se contentar. E Audre Lorde, quando ela fala sobre o Eros, ela também fala sobre isso. Ela fala que quando a gente se conecta com o Eros, a gente não aceita mais o fajuto, o medíocre. O descanso definitivamente é minha prioridade em 2026, porque eu quero me sentir abundante. Eu quero me sentir suficiente. Tô cansada de ficar sempre achando que o que eu li não é suficiente, que o que eu trabalhei não é suficiente, que minhas amizades não são suficientes, que o que eu sei não é suficiente, que o que eu faço não é suficiente. Eu quero me sentir suficiente. Porque eu quero me sentir bem. Porque eu não quero também mais me contentar com o fajuto, com o medíocre. E eu desejo o mesmo para você. Nesse início de ano na clínica, eu acabei ouvindo muitas pessoas com essa mesma dificuldade de descansar. O que me confirma, mais uma vez, que realmente não é fácil mesmo descansar diante de um aprendizado tão longo, diante de uma cultura que faz essa lavagem cerebral cotidianamente em nós. Descansar é um processo de decolonizar o corpo. Não é fácil descansar, mas não dá pra gente deixar essa tarefa de lado. A gente pode se desafiar a isso. A gente pode se desafiar a isso por nós, mas também pelos outros e pro mundo ao redor. Quero saber se vocês topam fazer esse desafio. Como é que tem sido para vocês descansar por aí? Quais são as ferramentas que vocês usam? O que mais me ajuda a descansar é realmente estar em contato com a natureza, fechar os olhos, ouvir o barulho de mar, respirar, ver a luz do sol, observar as estrelas. Mas me conta, como é que tem sido por aí? Um cheiro.